Então, boa noite, amigos. Um vídeo que é um react, A China é fascista? Então, teve um vídeo do Jones Manuel, que foi respondido pelo Gustavo, e o do Gustavo Machado deixou algumas questões em aberto, que eu vou tentar responder aqui. Então, são 3 hipóteses sobre a China. A China está numa transição socialista? Para o partido do Jones, que é o PCB, sim, num socialismo de características chinesas, que teria deixado para trás o aventureirismo e o esquerdismo da Revolução Cultural e da velha guarda bolchevique, que foi presa e afastada com um golpe de 76, que inclusive implicou num golpe militar de um general com apoio do Deng Xiaoping, que então tomou o poder. Aí já não é uma forma tão legal de tomar o poder, né? Mas tudo ali é muito controverso, né? O professor Luiz Eduardo Mota me explicou, me sugeriu que visse o outro lado, que o grupo da velha guarda maoísta tinha também muito voluntarismo, pequeno burguês, queria industrializar com o voluntarismo, que era um grupo equivocado sobre alguns pontos, e o próprio Mao, como houve conflito entre o exército e a Guarda Vermelha, o próprio Mao, no começo dos anos 70, já tinha enquadrado aquela esposa, que é Jiang Xin, e esse grupo. Então tem um outro lado para isso, né? Então, a hipótese do Jones Manuel é que a China está na transição socialista. O Gustavo pegou e mostrou que é complicado dizer isso. A posição do PSTU, segundo o Adalto, que participa no grupo GACB comigo, do grupo do Esperando Barata, é que houve uma restauração capitalista. Então, Mao teria construído o capitalismo. Eu já vi um texto do PSTU postulando isso. O PSTU é o partido do trotskista raiz, né? Uma versão bem ortodoxa do partido do Gustavo. Então, o Gustavo também está seguindo a linha do seu partido. O problema da posição do Jones é que, quando houve esse golpe e o julgamento da esposa de Mao, ela alegou que ela era a pessoa que melhor conhecia Mao e que então condená-la era condenar as ideias de Mao. E também na época, o que eu pude ver de mídia que está no YouTube também parecia haver essa posição que Mao estava sendo condenado no afastamento dessa velha guarda, na verdade, ele e sua esposa. Seria, na verdade, Mao que estaria sendo condenado ali. Mas Jones, uma posição a favor de Deng Xiaoping, está certo de que Xi Jinping está como aliado político de sua vertente política e ignora isso que eu estou dizendo, considera-se, fica citando Mao, considerando-se maoísta e dando bloco em maoísta de outras vertentes. Então, o PCB é eclético, não é maoísta, né? O Fausto Arruda, pegando essa posição aí do PCB, da Nova Democracia, disse o seguinte: o PCB seria melhor explicado como sendo um partido originado do Partido Khrushchevista dos anos 60. Então não cabe maoísmo ali, não. Bom, continuando. O que eu pontuo ali de interessante no vídeo do Gustavo? Gustavo, de forma muito acertada, coloca que a economia chinesa está composta de empresas capitalistas. Ele esquece que existe um forte ramo estatal, existem até bancos estatais. Ela usa a China tem uma moeda
comércio exterior, uma moeda interna. Então, de forma alguma, é um capitalismo que justifica a posição de alguns neoliberais de que o capitalismo salvou a China. É um capitalismo regulado, muito controlado pelo Estado. Podemos supor, então, qual é a configuração de classes lá? Que existe uma burguesia ligada ao Estado, muito nacionalista, mas à direita, que é uma burguesia, no fim das contas, imperialista. Se é um capitalismo, aí falando para você, Gustavo, você não precisa queimar tanto a mufa aí, porque se for um capitalismo, tem duas possibilidades. Ou é um capitalismo subdesenvolvido, que em geral se divide em duas burguesias, burguesia burocrática e burguesia exportadora, ou é um capitalismo desenvolvido, que existem fracções da burguesia imperialista. Então, pelo que se pode notar ali, tem uma burguesia imperialista que é muito nacionalista ligada ao Estado, ela está em conflito com a classe trabalhadora e com um outro setor da burguesia que deseja associação com o mercado financeiro e uma democracia ao estilo ocidental. Esse setor foi derrotado em 89 e não retomou o poder. No entanto, recentemente, com o apoio dos Estados Unidos, ele parece ter feito uma rebelião em Hong Kong. Esse setor da burguesia, digamos, de uma burguesia imperialista que quer a associação com a democracia liberal ocidental na China e com o capital estrangeiro. Então, essa seria a configuração. O que podemos trazer a favor de que é uma burguesia imperialista agressiva na China? Ela faz dumping, né? A China faz dumping, ela trouxe as TVs de LCD, por exemplo, faliram na Gradiente aqui no Brasil. Os produtos dela chegam mais baratos em outros países, mas ela mesma faz reserva de mercado. Ela, por exemplo, tem uma cota de importação, segundo eu vi num paper agora americano, ela importa um número X de filmes americanos por ano. Ela não permite um número maior do que um certo número uma cota que ela coloca um limite. E desses que ela importa, ela considera que o cinema é um controle, ela tem que controlar socialmente. O cinema influencia ela e é um fator de controle social. Então ela estabelece uma censura para os filmes americanos do que ela vai considerar danoso ou não, e ela censura, ela prefere cortar, eliminar, ali censurar os filmes. É curioso seja preciso esse tipo de controle para ela hegemonizar, né? Mas vamos, aí é o que eu pude encontrar. Quer dizer, existem três hipóteses: que a China é socialista, que a China é capitalista, e ficou em aberto, então, qual seria o lugar dela na divisão internacional do trabalho. Seria imperialista, minha hipótese. Há também a hipótese da nova democracia, que a China é fascista. Aí nós teríamos que encontrar um conceito de fascismo. O conceito do Gonzalo, por exemplo, é de que o fascismo é uma ideologia eclética, que pega o que está mais à mão, que ela nega os princípios democráticos e liberais do século XVIII, lá da Revolução Francesa. Aí fica um pouco difícil caracterizar dessa forma, mas agora, segundo o que eu pude encontrar na internet, que eu posso encontrar, a China em determinados momentos, ela tolera bilionários que vão aos meios de comunicação exigir uma jornada de trabalho maior, quer dizer, guerrear com a classe trabalhadora. Esse setor da burguesia imperialista que vai guerrear com a classe trabalhadora. Então, embora o Jack Ma, que é o bilionário que Jones cita, tenha sido reprimido, a presença dele ousando pedir guerreando com a classe trabalhadora, ainda que ele tenha sido reprimido pelo Estado, é signo de que existe luta de classes ali e que o Estado tem de tomar o lado do capital, do bilionário.
embora o reprima, ele não é preso. Ele é obrigado a pedir desculpas. Mas, no entanto, estudantes maoístas estão em um grupo de estudo, são presos por alimentar a desordem pública. A Nova Democracia traz isso com certa frequência. Também trouxe que um advogado trabalhista estaria enfrentando empresas multinacionais e também as nacionais chinesas, foi preso. Dizer então que o Estado ele é de classe, ele é controlado por esse nacionalismo de direita burguês que reprime a classe trabalhadora e as pessoas estão advogando a favor dela. Seriam os maoístas em alguns casos e mesmo um advogado trabalhista. Bom, o que temos é isso. Outros elementos que caracterizam a China como imperialista. Aí fascista depende do conceito, então acho complicado. O que ela tem de eclético, de pegar a colcha de retalho, seria, ela pega uma frase do Mao, que fala em fazer a revolução e desenvolver as forças produtivas, ela retalha e coloca a preocupação que eles estão de desenvolver as forças produtivas e fazer revolução muito pouco. Então, a hipótese dos maoístas raiz é que é um capitalismo agressivo, expansionista, que em alguns momentos ele até vai para cima dos direitos, então por isso chamou de fascista. Quando prende um estudante maoísta, né? Outros elementos que dão essa ideia de imperialista para a China é quando ela toma uma ilha das Filipinas, como aconteceu recentemente, ou quando ela invade um pedaço do território do Nepal, que está em litígio ali, e obriga na prática o Nepal a aceitar. Então, o que a gente pode fechar aqui então? Conversando com o Luiz Fernando, um abraço, Luiz Fernando. O que é notável ali na China? Ela faz uma transição, ela não é um capitalismo clássico, não é o capitalismo selvagem do terceiro mundo, ela está num nacional desenvolvimentismo, um desenvolvimento de um capitalismo selvagem para um capitalismo desenvolvido, imperialista. Essa transição, com certeza, ela está. Com certeza ela usa alguma coisa do keynesianismo, nesse momento ali de nacional desenvolvimentismo. Tem uma burguesia, então, imperialista, de um tipo de um país desenvolvido, e tem esses elementos que eu falei. Tem mais um que Gustavo registra, é bom registrar. Se ela está construindo com capital chinês uma nova capital para o Egito, ela está investindo o capital está sendo exportado, investindo capital em um outro país, isso segundo a teoria do imperialismo do Lenin, um país exportador de capital. Nessa fase do imperialismo que nós estamos, quem exporta capital é o país imperialista que exporta para a semicolônia. Então, se a China exporta capital para o Egito, não existe capital egípcio na China, a China é imperialista e o Egito semicolonial. Então, beleza? Então, boa noite a vocês.